E se a riqueza que você busca lá fora estivesse apenas esperando ser reconhecida dentro de você? Essa provocação não é apenas poética, ela é uma chave. Porque vivemos em um tempo onde a busca externa virou norma. Buscamos resultados, validação, sucesso, dinheiro. Mas quase nunca somos ensinados a voltar a atenção para dentro. E aqui começa o grande engano espiritual do nosso tempo. A falsa ideia de que para ser uma pessoa espiritual é preciso se afastar do dinheiro. Que riqueza e autoconhecimento são opostos. Que prosperidade é um luxo da matéria e não uma expressão da consciência. Mas, e se eu te dissesse que Buda, sim, aquele que muitos veem como o exemplo máximo de desapego, era, na verdade, um mestre da abundância? Não falo da abundância como acúmulo, mas como estado vibracional, como expressão da inteireza. Neste vídeo, você vai conhecer o pensamento silencioso de Buda, não como um conceito religioso, mas como uma tecnologia espiritual de presença e sintonia. Um único ponto de atenção que transforma o campo ao redor, porque no fundo, a mente humana é um campo fértil. Cada pensamento é uma semente. E se algumas sementes florescem em ouro, enquanto outras murcham em escassez, a diferença não está no mundo, mas na qualidade vibracional de quem pensa. Buda não desejava riqueza. Ele não atraía nada no sentido comum da palavra. Ele apenas se tornava compatível com tudo aquilo que já existia em abundância. Essa é a chave. Ele vibrava inteireza. E a vida respondia. Vamos então mergulhar nesse campo e descobrir por que o pensamento de Buda, simples, silencioso e profundo, continua sendo a ponte mais ignorada entre consciência e prosperidade. Tudo começa na raiz invisível da escassez, a ilusão de separação. Por que tantas pessoas vivem em busca da abundância como se ela estivesse sempre do lado de fora? Como se fosse algo a ser conquistado, exigido, lutado. A resposta está numa ferida que começa cedo, a infância. Desde pequenos, aprendemos que sonhar demais é perigoso, que querer é feio, que pedir é sinal de fraqueza, que desejar algo bom exige pagar um preço alto. Essas crenças não desaparecem com o tempo. Elas se cristalizam no inconsciente e se tornam um tipo de programa de merecimento limitado. É como se a mente carregasse uma dívida simbólica, uma sensação de que é preciso sofrer, se esforçar ou provar valor para merecer o mínimo. Essa vibração cria um campo, e esse campo bloqueia a abundância. É como tentar pegar água com as mãos trêmulas. Quanto mais você tenta, mais escapa. Ou como um rádio sintonizado na frequência errada. A música pode estar tocando, mas você não ouve. Essa desconexão é espiritual. A escassez não é a ausência de dinheiro. É a ausência de lembrança do seu próprio valor essencial. E existe uma razão para essa separação ter sido culturalmente implantada. Controle. Quando espiritualidade e materialidade são separadas artificialmente, o sistema se fortalece. Você se torna dependente. Quando acredita que não pode ser próspero e desperto ao mesmo tempo, acaba se curvando às regras de quem controla os dois mundos. Mas quem reconcilia essas duas forças, espírito e matéria, céu e terra, se torna livre. E é aqui que Buda entra como símbolo. A chave oculta do seu ensinamento não era rejeitar o mundo, era estar tão inteiro em si que o mundo se reorganizava ao seu redor. Buda não pensava em riqueza, ele vibrava presença, e presença é a ponte vibracional para o ilimitado. O único pensamento que ele sustentava era: eu já sou tudo o que busco. Mas isso não era uma frase decorada, era um estado de ser. É aqui que ciência e espiritualidade começam a conversar. Quando o cérebro entra em coerência com o coração, quando pensamento e emoção se alinham numa mesma vibração,
O campo eletromagnético do ser humano se expande. Greg Braden, autor e pesquisador, explica que o campo quântico responde não ao que você deseja, mas ao que você é no silêncio do agora. Os monges budistas sabem disso há milênios. Suas práticas monásticas são verdadeiras tecnologias espirituais para limpar ruídos, estabilizar emoções e sustentar estados vibracionais elevados. Estudos com eletroencefalograma mostram que monges em meditação profunda apresentam altos níveis de ondas gama, frequências cerebrais associadas à compaixão, alegria estável e percepção expandida. Isso é abundância. Não como resultado, mas como estado. Eles não desejam o ouro, eles se tornam ouro. E essa é a verdadeira manifestação. Você não atrai aquilo que quer, você manifesta aquilo que você já é. Mas existe um erro invisível que impede a maioria de alcançar esse estado: a pressa. A pressa é a mais disfarçada das vibrações de escassez. Ela parece espiritual, parece focada, mas no fundo é ansiedade travestida de intenção. Muita gente tenta manifestar riqueza com velocidade, faz visualizações, afirmações, rituais, mas o coração ainda vibra medo, e o universo não responde ao discurso, responde à vibração real. Quer um exercício simples? Pergunte a si mesmo: se eu soubesse com absoluta certeza que minha prosperidade está a caminho, como eu agiria agora? Se a resposta for com calma, gratidão e presença, então é isso que precisa ser vivido. O tempo do mundo é linear, mas o tempo da alma é vibracional. Buda não vivia no tempo do relógio, ele vivia no Kairos, o tempo interno onde tudo já é. E assim como a semente que é desenterrada toda semana para ver se está crescendo, nunca floresce. A prosperidade só germina quando há confiança. O campo quântico responde ao nível de certeza silenciosa, não ao nível de urgência. E essa certeza não pode ser fingida. Ela precisa ser sentida. Nos próximos minutos, vamos explorar por que o desejo, quando movido pela dopamina, pode estar sabotando sua prosperidade vibracional. Porque às vezes, o que falta não é mais vontade, é menos ruído. Buda falava que o desejo é a raiz do sofrimento, mas ele nunca disse que desejar é errado. O problema está no tipo de desejo e no que alimenta esse desejo. Hoje, vivemos em um mundo dopamínico, um mundo que nos vicia na antecipação. Queremos a próxima conquista, o próximo curso, o próximo sinal do universo. Mas nunca estamos, de fato, aqui. A dopamina é um hormônio poderoso. Ela nos impulsiona, nos dá foco, nos faz buscar. Mas ela é ativada pela expectativa, não pela realização. O problema é que, quando vivemos presos nesse ciclo de buscar e esperar, nunca descansamos na completude. E isso, vibracionalmente, comunica ao campo: eu ainda não tenho. É um estado de carência travestido de busca espiritual. Você pode fazer 1000 visualizações por dia, pode repetir "eu sou próspero" 100 vezes. Mas se, por dentro, ainda estiver esperando uma resposta do universo, sua vibração ainda é a da espera. E a espera é ausência. A verdadeira frequência de abundância é silenciosa. Estável. Não precisa provar. Não precisa se mostrar. Ela é como uma árvore madura. Não grita para ter frutos. Ela floresce porque está em coerência com a sua natureza. Quer reverter esse padrão? Comece com a reprogramação dopaminérgica espiritual. Reduza estímulos, diminua o barulho. Desconecte-se por algumas horas do dia de redes sociais, de notícias, de excesso de conteúdo. Não é sobre negação do mundo. É sobre permitir que o seu campo interno se limpe para que a voz da abundância interna possa ser ouvida novamente. Joe Dispenza diz: se você está buscando algo lá fora, é porque internamente você ainda se sente separado.
O que Buda fazia não era buscar, era se tornar. E aqui entramos em um dos maiores perigos do caminho espiritual moderno: o teatro vibracional. Muita gente aprendeu a falar bonito, a dizer que está em abundância, que está conectada, que já é. Mas por dentro, o velho padrão ainda comanda. A abundância verdadeira não é um discurso, é um estado. Ela se sustenta no silêncio, mesmo quando tudo parece dar errado. Ela não depende de aplauso, nem de resultado imediato. Você pode mentir para os outros, pode mentir até para si mesmo, mas o campo não mente. O universo responde à sua vibração mais profunda, aquela que se revela quando você está sozinho, no escuro, sem plateia. A espiritualidade performática é o novo ego disfarçado de luz. Mas o templo verdadeiro não tem holofotes, ele está no silêncio. E é nesse silêncio que a verdadeira riqueza começa a se formar. Quer uma técnica poderosa? Ao invés de afirmar, eu sou próspero, pergunte-se com sinceridade: o que em mim ainda não acredita nisso? Essa pergunta abre portas, ela mostra onde está o nó. Porque às vezes não falta poder, falta permissão. Permissão para receber, para acolher, para deixar de lutar. Buda não atraía riqueza, ele revelava. A grande verdade é que a abundância já está aqui. Sempre esteve. Mas a maioria está cega para ela. A mente condicionada está sempre esperando que algo venha de fora. Mas Buda vivia com os olhos voltados para dentro. Seu pensamento não era uma busca, era um reconhecimento. Como uma árvore que não tenta atrair frutos, ela os manifesta por coerência biológica. Assim é o ser humano desperto. Manifesta prosperidade porque está em sintonia com sua natureza abundante. O cofre da riqueza está dentro, mas a combinação foi esquecida. Cada crença limitante, cada trauma, cada pensamento de não sou suficiente, são camadas que escondem a verdade. Não é preciso trazer a riqueza de fora, é preciso desenterrar o que já existe no templo interior. Experimente essa técnica simbólica. Feche os olhos, respire e visualize a riqueza não como algo chegando, mas como algo que está dentro de uma câmara secreta, no centro do seu ser. Você não precisa correr atrás. Você precisa lembrar. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que aceita ser. E para aceitar ser, é preciso espaço. Mas o ego teme o espaço, teme o vazio, porque no vazio, ele perde o controle. E é exatamente por isso que a mente vazia é uma ferramenta tão poderosa. Buda usava o não pensar como um campo fértil. Quando a mente silencia, a consciência floresce. O estado meditativo profundo não é passividade, é potência pura. Estudos com EEG mostram que durante meditações avançadas, o campo eletromagnético ao redor do corpo humano se expande de forma intensa e coerente. Ou seja, no silêncio, a sua presença cresce. O mar calmo reflete o céu com mais nitidez do que um mar agitado. Se você quer clareza, pare de agitar a superfície. Uma prática simples, antes de qualquer pedido vibracional, qualquer técnica de manifestação. Sente-se por 3 minutos em silêncio total, sem pensar, sem pedir, apenas criando espaço. Esse espaço é o altar onde a riqueza pousa. Talvez não falte prosperidade na sua vida. Talvez só falte espaço interno para ela chegar. Porque quem está cheio de pressa, controle, crença e ruído, não tem onde receber. No próximo trecho, vamos falar sobre o verdadeiro salto vibracional. Não atrair coisas novas, mas morrer para a identidade que não sabia recebê-las. Porque, no fim das contas, o pensamento de Buda não era uma técnica, era uma identidade. O pensamento de Buda não era uma técnica, era uma identidade vibracional. Uma presença que, por si só, reconfigurava o campo. Enquanto muitos buscam atrair, conquistar, manifestar,
Ele apenas sustentava uma certeza silenciosa. Eu já sou. E essa certeza não vinha da mente. Vinha do ser. Por isso, o verdadeiro salto quântico não está em aprender novas técnicas. Está em abandonar a antiga identidade. Aquela identidade marcada pela carência, pelo não posso, pelo não é para mim. Quantas vezes você já disse a si mesmo, consciente ou inconscientemente, isso é demais para mim, não sei se mereço, tem gente melhor do que eu. Essas frases moldam o campo, elas se tornam vibração, e a vibração cria realidade. A grande reprogramação energética começa quando você se pergunta: quem eu preciso deixar de ser para permitir que minha abundância floresça? Essa pergunta abre o processo mais espiritual de todos, a morte simbólica. Morrer para o eu limitado. Morrer para o personagem que aprendeu a sobreviver com pouco. Porque a abundância não se manifesta para quem ainda se identifica com a escassez. Ela se revela para quem tem coragem de deixar morrer o velho, mesmo que ainda não veja claramente o novo. Uma prática simbólica poderosa. Visualize-se de olhos fechados. À sua frente, veja o eu antigo. Aquele que viveu em luta, em esforço, em crença de limitação. Agradeça a esse eu. Ele te trouxe até aqui, mas agora é hora de deixá-lo ir. Veja esse eu se dissolvendo em luz dourada, como névoa que se dissipa ao nascer do sol. E então, veja-se recebendo um novo manto, um novo corpo energético, leve, silencioso, completo. Esse é o seu verdadeiro eu, o eu abundante, o eu inteiro. Esse novo campo não precisa conquistar, ele apenas se alinha, não precisa provar, ele apenas vibra. Você está pronto para deixar de sobreviver e começar a sustentar a frequência de quem floresce, porque a verdadeira prosperidade exige estrutura interna. E essa estrutura se constrói no silêncio. Riqueza não é um destino, é um estado. É como a luz do sol. Ela não brilha porque alguém pede, ela brilha porque é da sua natureza, e a sua natureza também é abundância. Você só esqueceu, mas Buda não esqueceu. Por isso, o único pensamento que ele sustentava era, na verdade, uma ausência de pensamento. Era uma presença tão pura, tão coerente, que o universo inteiro se reconfigurava ao seu redor. Você não precisa de mais uma técnica. Você precisa lembrar. Lembrar quem você era antes da escassez te ensinar medo. Antes do mundo te ensinar que era errado querer, desejar, sonhar. Antes de você acreditar que precisava provar algo para receber. A alma não precisa provar seu merecimento para florescer. Ela floresce porque é. Você está disposto a parar de buscar sinais e começar a ser o sinal? Pare de procurar aprovação. Pare de medir resultados. A única métrica que importa é o quanto você consegue sustentar a paz, mesmo quando o externo ainda não se alinhou. Isso é fé vibracional. E o universo inteiro responde a isso. Assim como o templo sagrado mantém sua luz acesa, mesmo durante a tempestade, você também pode se tornar esse espaço de estabilidade. Não há força mais magnética do que alguém que sustenta a paz enquanto tudo muda. Quer um exercício final? Nos próximos dias, pratique o pensamento silencioso. Sente-se em silêncio. Nenhum pedido, nenhuma afirmação, nenhuma visualização. Apenas presença. Observe o que ainda pulsa em você. Quais desejos vêm carregados de carência? Quais ideias ainda vibram esforço? E então, solte. Crie espaço. E nesse espaço, escute. Porque talvez seja justamente aí, no silêncio do agora, que a prosperidade comece a sussurrar seu nome. Não como um milagre, mas como um retorno. Um retorno à sua natureza, à sua inteireza, à sua luz. Você não precisa correr atrás do sol. Você precisa apenas tirar as nuvens que o escondem. Buda não queria riqueza, ele queria lucidez. E quem se torna lúcido, manifesta tudo.
porque já é tudo.